Meus alunos, vamos analisar nessa redação agora alguns aspectos linguísticos, gramaticais. Na primeira aula sobre este mesmo tema, essa mesma redação, nós abordamos aspectos relacionados com o gênero. O enfoque foi mais nesse aspecto. Agora nós vamos detalhar. Então, esta aula é muito importante. Acompanhe, por favor. Meus queridos, carta aberta, nós já explicamos o que é, vocês estão ligados. Mostrei para vocês que é interessante colocar o cabeçalho numa linha de parágrafo. Se você dá essa distância de parágrafo na sua redação, então é mais ou menos um dedinho. Ficar mensurando isso é meio complicado, mas é uma distância pequena da margem da sua redação, tá? Se você definir o que vai ser aqui, então você coloca tudo na mesma direção, na mesma linha de parágrafo, ok? Então, Viçosa tem que ter uma vírgula aqui, 20 de agosto de 2020, ponto final. Carta aberta à população brasileira, vírgula. Já falei que se quisessem ter trocado a posição, poderiam. Inclusive colocar carta aberta à população brasileira no título, porque a folha de redação vem com espaço título. Então você poderia, neste caso de carta aberta, não sendo carta aberta, sendo carta de leitor, como nós vamos ver ali, então você faria diferente. Como, professor? Viçosa, 20 de agosto de 2020, caros compatriotas. Logo embaixo. Observem que eu não estou saltando linhas. Eu só salto linha daqui para cá. Ok? Então a linha está aqui. Mas aqui, ó, de Viçosa para caro... Não, não. Tá? Deixa o cabeçalho, todo mundo junto aqui. Vamos ver. O tema pedia para que você escrevesse uma carta aberta apresentando a sua proposta de educação transformadora. Vamos, nós falamos de educação e a proposta finalmente está na conclusão. Pode ser assim? Claro. O assunto é educação. Eu não preciso começar com a minha proposta aqui e ficar o tempo todo nela, que seria até algo estranho. Vamos primeiro falar da nossa educação, das carências da nossa educação naquilo que for possível, e no final, aí sim, nós apresentamos a proposta. Certo? Então, vamos lá, vamos ver aspectos como pontuação, como o uso de algumas palavras que são um pouco mais difíceis. Vocês vão ver que eu uso um vocabulário bem fácil, com exceção de uma ou outra palavra, para ir ampliando a capacidade de vocês de entendimento. Tem que ser assim o curso de redação, senão vocês vão saber só as palavras que sempre souberam. Uma educação de qualidade, cuidado para não colocar vírgula onde não existe. Aquela ideia de colocar vírgula quando respira, eu já expliquei nas aulas aí sobre pontuação. Aquilo não é verdade, porque aqui parece que tem uma vírgula. Uma educação de qualidade é capaz de erradicar... Não tem. Por que não tem? Aqui é sujeito, aqui é o verbo. Pegar a aula de vírgula, de pontuação e examinar. Uma educação de qualidade é capaz de erradicar mazelas sociais como pobreza. Observe que eu não coloquei 2 pontos aqui. Eu fui direto, como pobreza. Eu não vi necessidade. E não há mesmo. Mas se eu quiser colocar, pode, mas é desnecessário. Nesse caso é. Como pobreza, desigualdade de oportunidades, violência urbana, corrupção e dependência tecnológica. O último elemento da série coordenada não recebe vírgula. Ok? Então, uma educação de qualidade tem essas características aqui. Nenhuma nação ignora isso. Se eu vou falar da situação da educação brasileira, eu devo comparar com a realidade mundial. Nenhuma nação ignora isso. Olha, o que eu usei aqui? Um conector. Ele faz referência ao que passou. É o que nós chamamos de anafórico. Faz referência ao que foi citado antes. Por isso, anafórico. Pode guardar assim. No entanto, uma conjunção, mostrando que eu vou entrar com uma ideia que se opõe à anterior. No entanto, o maior entrave para o progresso do nosso país são justamente as deficiências de um sistema educacional incapaz de preparar crianças e jovens para os desafios deste mundo globalizado. Muito bem.
globalizado do terceiro milênio. Como consequência dessa enorme falha dos órgãos competentes, os recursos naturais e o potencial humano aqui existentes permanecem subutilizados. Professor, que são essas palavras em rosa, em verde e em amarelo? As que estão em rosa são os nossos articuladores, são elementos de coesão, que nós chamamos. Para tornar o texto bem preso, as ideias bem amarradas, nós chamamos de elementos de coesão, conectores. O que está aqui de verde são as palavras que eu considerei um pouco mais difíceis. Erradicar, quer dizer, acabar com aquilo. Eu vou erradicar o problema, vou acabar com o problema. Erradicar significa isso. Entrave é uma dificuldade, algo que impede alguma coisa de se realizar. É um entrave. É o mesmo que obstáculo. Se eu quisesse colocar o maior obstáculo poderia, tá? Então, e esse nosso e esse aqui são informações que fazem referência a algo que está relacionado tanto com quem lê a minha carta, quanto com quem escreve a carta. Quando eu falo nosso país, quer dizer, eu estou nesta realidade, eu também me insiro nesta realidade. E isso é importante, porque uma carta realmente é escrita em primeira pessoa. Do singular, vejo, acredito, não tenho dúvidas, eu posso usar a primeira pessoa do singular e posso usar a primeira pessoa do plural. A primeira do singular eu deixei para a conclusão, porque é lá que eu vou apresentar a minha proposta de educação transformadora para o Brasil. Entendido isso? Então aqui eu estou me colocando como um cidadão. Já que eu estou escrevendo uma carta para a população brasileira, eu também sou brasileiro. Eu não vou me colocar como um demagogo, aquele que fala para os outros fazerem, como se eu já estivesse fazendo tudo direitinho. Não. Isso soaria como uma petulância, uma prepotência, e não é isso que nós queremos na nossa carta. Então, eu participo também, eu vivencio também os problemas da minha pátria, da minha nação, ok? Então, nosso país, aqui dessa enorme falha dos órgãos competentes, a falha ficou aqui para trás. Observem como que a pontuação se fez daqui para frente. Olha aqui, nenhuma nação ignora isso. Olha o tamanhozinho deste período. Não tem problema o período ficar curto. Não tem. E nem ficar um pouco maior. Nós vamos ver períodos um pouco maiores ali na frente. Lembrando que cada linha aqui no meu quadro é meia linha numa folha de redação, pelo menos com a minha letra é. Ou seja, para eu ter uma linha, eu preciso desta e desta aqui. Então essa redação tem a metade. Desculpem, tem o dobro de linhas daquilo que seria a minha redação no papel. Então, para cada duas linhas aqui, uma linha no papel. Então não se assustem com o tamanho da redação. Beleza? Então, meus caros, olha só, no entanto, vírgula. Eu devo colocar essa vírgula depois no entanto, mas, no entanto, porém, contudo, o maior entrave para o progresso do nosso país são justamente as deficiências de um sistema educacional incapaz de preparar crianças e jovens para os desafios deste mundo globalizado do terceiro milênio. Aqui mesmo eu tenho uma frase um pouco maior. Eu tenho um período que começa aqui, no entanto, e que termina aqui, terceiro milênio. Ah, mas isso é grande? Não. Bem feito, não tem problema. Ah, mas eu ouvi falar que período tem que ser curto. Não. Isso não é verdadeiro. E período curto, sempre curto, ele é um período que acaba gerando uma insatisfação em quem lê, não é um bom estilo. O seu período vai ter o tamanho que for necessário para você apresentar seu ponto de vista, desde que esteja tudo muito bem organizado. Agora, fazer um período de 5 linhas, 6 linhas, é um exagero, é porque você realmente não está dominando muito bem a técnica de pontuação. Mas se ele tiver 4, 5 linhas muito bem feito, nas mãos de quem é hábil, não vai ter problema não. Tá? O difícil aí é conseguir fazer. Então, como consequência dessa enorme falha dos órgãos competentes, vírgula,
os recursos naturais e o potencial humano aqui existentes permanecem subutilizados. Eu coloco vírgula quando eu percebo que tem uma pausa. Agora, eu não posso forçar a pausa, senão eu vou achar vírgula para tudo quanto é lado. Não force a pausa. Vamos lá. Passou de um parágrafo para o outro, eu tenho que me preocupar com elementos de conexão e que estejam bem ajustados com as minhas ideias que ficaram para trás. Não é só jogar ali, não. Não é só decorar, é ver qual está realmente alinhado com o seu pensamento, com o seu texto. Então, essa situação que nós apresentamos aqui atrás, né, de subutilizar o potencial humano e o potencial das riquezas do país, essa situação é prejudicial até mesmo para aqueles brasileiros com mais oportunidades, até mesmo para esse. Ou seja, esse até mesmo quer dizer, isso não era esperado. Às vezes a pessoa acha que quem está com muito dinheiro, com muitas oportunidades aqui, não sofre. Mas sofre também. Tem assalto, tem violência, tem insegurança pública. Afinal, aqui a ideia de conclusão, eu coloquei ponto e vírgula para esse afinal ficar separado do que ficou aqui para trás. Eu não queria colocar um ponto, coloquei um ponto e vírgula, tem aula aí também para ensinar como usar ponto e vírgula. Afinal, a violência urbana, os péssimos serviços hospitalares e a baixa qualidade profissional são males, aqui parece que tem, mas não pode ter, são males que atingem todas as classes sociais. Todas as classes sociais mesmo? Não, todas as classes sociais, mesmo que desproporcionalmente. Portanto, olha que pausa interessante. Portanto, vírgula, não podemos esquecer de algo fundamental. Agora sim, os dos dois pontos. De algo fundamental, eu vou citar. Não podemos nos esquecer de algo fundamental. Dois pontos. Que algo é esse? Você coloca na frente. Todos nós que estamos ligados pelos laços da nacionalidade, compartilhamos o mesmo destino deste país. Olha como que ficou a pontuação. Todos nós compartilhamos. Então isso ficou no meio. Todos nós, que estamos ligados pelos laços da nacionalidade, compartilhamos. Entenderam? Tem que ter essa percepção do uso das pausas. Estudar aqui, focar num estudo como esse que eu estou fazendo, pegar o estudo específico sobre pontuação, daqui a pouco vocês estão muito bem. Deste país, olha só, o deste, tudo isso aqui, todos nós podemos, eu estou marcando pessoas, para vocês perceberem que eu não perco a ideia de que eu estou me incluindo, como cidadão. Então, compartilhamos o mesmo destino deste país, todos nós, independente da classe social. Por conseguinte, ou seja, por consequência disso que eu falei, saber usar conectores, por conseguinte, tanto quem vive em uma casa de pau a pique, quanto quem cruza os céus de uma grande cidade em um jato particular, experimentam uma parte das dores desta imensa nação. Aqui eu disse que os problemas, eles atingem todos, mesmo que desproporcionalmente. Ou seja, atingem mais os pobres, não é verdade? Mas esses problemas atingem todas as classes sociais. Aqui eu exemplifiquei. Por conseguinte, ou por causa disso tudo que eu falei, tanto quem vive em uma casa de pau a pique, o que é isso? Pobre. Quanto quem cruza os céus de uma grande cidade em um jato particular, tem isso aqui no Brasil? Tem. Tem isso aqui? Pau a pique? Tem. Tem o muito pobre? Tem. Tem o muito rico? Tem. O Brasil tem o que tem de pior, das coisas piores, típicas de países africanos subsaarianos, quanto dos países europeus. Aqui há uma desigualdade. Este é o grande problema do Brasil. Um dos. Então, nós mostramos isso aqui. Tudo isso, veja bem, partir para o outro parágrafo. Não posso desconectar. Eu não posso começar um outro parágrafo só dentro do assunto. Não. Eu tenho que recuperar o que ficou para trás. Vocês percebem que eu estou fazendo isso tanto depois de ponto, quanto quando eu passo de um parágrafo para o outro? Pois bem, isso é importante. Tudo isso, esses problemas todos, seria diferente se o Ministério da Educação e Cultura estivesse conduzindo nossas escolas e universidades a programarem os jovens para o sucesso na família,
na sociedade, nos negócios e no mundo virtual, em vez de submetê-los a um sistema educacional, em muitos aspectos, ultrapassado. Olha o em muitos aspectos, entre vírgulas. É a cadência, é o jeito, é o modo como você quer que o seu leitor recepcione o seu texto. A comunicação escrita, ela precisa ser muito bem feita, muito bem organizada. Senão, quem está com o seu texto nas mãos não vai entender. E nós precisamos, num concurso, da máxima clareza. É a máxima clareza. O texto tem que fluir, ele tem que encontrar tudo que ele quer ali de forma fácil. Texto que submete o avaliador a fazer complicados jogos de raciocínio para entendê-lo não é um bom texto. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Nosso modelo de ensino é bom que se esclareça. Eu coloquei entre duplo travessão, uma opção que eu tenho. Tá? Nosso modelo de ensino é bom que se esclareça. Professor, poderia colocar entre vírgulas? Poderia. Entre parênteses, parênteses aqui não é o mais indicado, não. Mas ainda assim daria. Tá? Nosso modelo de ensino, é bom que se esclareça, não encontra paralelo em nenhum país destaque em educação, como Singapura, Coreia do Sul. Eu coloquei aqui distância de parágrafo, mas não tem, né, pessoal? Não tem, ó. Isso aqui está errado, ó. Tá? Isso aqui está errado. Vocês estão sabendo? Então, ó, esqueci. A hora que passei para lá, eu coloquei como se fosse parágrafo. Não é, né? Ó, Coreia do Sul e Finlândia. Eu continuo a mesma ideia, no mesmo contexto. Eu não mudei aqui de parágrafo. Esses exemplos, de novo, conector. Esses exemplos, acabei de dar 3 exemplos de países vitoriosos na educação. Esses exemplos, em vez de serem adaptados à nossa realidade nacional, foram negligenciados pelos governantes, os quais permitiram o improviso nas escolas públicas, a ineficiência dos sistemas de seleção que avaliam decorebas e os cursos superiores que preparam, em sua maioria, para um mercado que não mais existe. Eu tirei superficialidades aqui, achei que a frase ficou muito carregada. Nesta segunda leitura que eu fiz do texto, eu acabei tirando, tá? Então, muito bem, é um período maior, é um período que precisou de uma boa habilidade para ser feito, e se não tiver uma boa técnica, não se faz entender. Num período maior. Então, vamos tomar cuidado com isso. Diante de tudo isso, agora eu já estou na conclusão da minha carta. Diante de tudo isso, vírgula, porque senão eu vou ler assim. Diante de tudo isso, quero? Não. Diante de tudo isso, quero apresentar a todos vocês meus compatriotas. Viram só? Compatriotas que estão na mesma pátria. Quero apresentar a vocês, meus compatriotas, o meu projeto de educação transformadora a ser implementado em todo o país. Agora eu já fui para a primeira pessoa do singular. Eu quero apresentar a vocês, eu estou conversando diretamente com os meus leitores da carta. Meus compatriotas, eu quero apresentar o meu projeto de educação, porque o tema me pediu isso. Redija uma carta aberta apresentando o seu programa de educação transformadora para o Brasil. Então agora eu tenho que apresentar o meu programa de educação transformadora. O meu projeto de educação transformadora a ser implementado, ou seja, colocado em prática, em todo o país. Em todo o país. Eu tenho que colocar esse "o", porque se eu falar em todo país, quer dizer nos países todos. Em todo o país, quer dizer no país inteiro. Não se trata de algo complexo. Eu tenho que explicar o meu programa. Mas, todavia, contudo, entretanto, todavia é fundamental. Se eu tenho a vírgula antes do todavia aqui, eu não coloco depois, tá? Todavia é fundamental. Na condição de deputado federal,
tornei-me parceiro da deputada Tabata e, juntos, implantaremos a cultura da educação no coração de cada brasileiro. Ponto. Para isso, ou seja, para implantar essa cultura da educação no coração de cada brasileiro, para isso, ampliaremos. Esse ampliaremos aqui agora é diferente dessa primeira pessoa que eu usei o tempo todo. Porque esse ampliaremos agora sou eu e Tabata. Para isso, ampliaremos os projetos de Olimpíadas Educacionais e mobilizaremos a mídia para que transforme em paixão nacional as competições de robótica, matemática, física, química, linguística, astronomia. Despertado o ímpeto, ou seja, a grande vontade pelo conhecimento, todas as outras mudanças virão por acréscimo. Pessoal, vocês têm que perceber, além de estudar a pontuação, na hora de fazer o próprio texto, tem que desenvolver uma habilidade. É muito sutil, não dá para uma aula de pontuação pegar todas as possibilidades de todos os textos de todos os alunos. As aulas de pontuação, elas são muito genéricas. Você tem que desenvolver essa habilidade. Olha, despertado o ímpeto pelo conhecimento todos, não, pelo conhecimento, vão por aí. Todas as outras mudanças virão por acréscimo. Ponto. Não salto linha, obrigado pela atenção, vírgula, o Colune sempre fala para colocar as iniciais do seu nome. Pelo menos foi assim quando caiu carta. Ótimo, professor, entendi. Vamos lá para a carta de leitor. Eu expliquei isso para vocês. Faltaram alguns detalhes aqui que eu quero esclarecer, tá? Mesma coisa, Viçosa, vírgula, 20 de agosto de 2020, ponto, caros editores da Folha de São Paulo, vírgula, e aqui você começa com maiúscula, do mesmo jeito, não é porque é vírgula aqui que tem que ser minúsculo aqui não, tá? Isso é só uma formalidade, vírgula ali. Aí, já que é carta de leitor, eu expliquei como que funciona, tá? Eu localizei o texto que eu quero falar alguma coisa sobre ele, ou sobre o qual eu quero opinar. Então, li o texto A Mágica de Tabata, de autoria de Álvaro Pereira Júnior, veiculado por este jornal no dia 15 deste mês, Caderno Opinião, e gostaria de apresentar algumas considerações sobre ele. Olha só, pessoal, olha a minha pontuação, olha o uso aqui dos parênteses para colocar o caderno, olha essa vírgula depois dos parênteses, porque já teria mesmo se eu não tivesse essa informação entre os parênteses. Não tenho dúvidas, olha o uso da primeira pessoa, é carta. Não tenho dúvidas de que a mágica utilizada por esta menina da periferia de São Paulo chama-se esforço pessoal. Você vai continuar. Você vai dar sequência à sua redação. Chegou lá no final, vai ser a mesma coisa desta aqui, ó. Pega aqui, câmera, vai ser a mesma coisa. Obrigado pela atenção e as iniciais do seu nome. Você vai continuar ali a redação. Aquilo foi só o início. Nós vamos pegar uma carta de leitor completinha, eu vou fazer tudinho aqui para vocês verem. Mas, por enquanto, eu quero que vocês vejam só como é o início. Perfeito? Vamos para lá, vamos para a carta ao leitor, que eu já expliquei também. Aqui é o editor que escreve para o leitor, isso já foi explicado. Mesma coisa, São Paulo, 20 de agosto de 2020, prezado leitor. Professor, por que você escreveu São Paulo e não Viçosa? Porque eu estou imaginando que a pessoa que trabalha como editor, ou como editora, na Folha de São Paulo, mora lá. O jornal é de lá, ok? Só por isso. Mas tudo isso, na prova do Colune, eles vão deixar muito claro para o candidato. Não tenham preocupações. É só ler e interpretar. Mais claro possível. Podem ter certeza disso. Então, prezados leitores, aqui o editor está conversando com os leitores, prezados editores. A revista Galileu desta semana, deste dia, observem aqui, observe, por este jornal, deste mês, uso dos pronomes demonstrativos. Se é no lugar que eu estou, é nesta sala. Se é no dia em que eu estou, é neste dia. É esta mão, é este jornal que está aqui,
é assim. Agora, se está com a pessoa, é esse aí. É isso aí que está com você. Agora, o que está com quem fala, olha só, li o texto Mágica de Tablet, de autoria de Álvaro Pereira Júnior, veiculado por este jornal. Você tem que imaginar que a sua carta está no jornal. Entenderam isso? Então, finalizando aqui, a revista Galileu desta semana trouxe como reportagem de capa um dos assuntos mais polêmicos da atualidade. 2 pontos. Vai apresentar a volta às aulas em tempos de pandemia. Eu coloquei entre aspas, porque esse é o título da minha reportagem de capa. Trouxemos opiniões de autores variados, abri parênteses e coloquei médicos, educadores, pais, estudantes. E aí nós vamos continuar nossa redação bonitinha. Vamos ter também a oportunidade de fazer uma redação dentro desse gênero carta ao leitor. Isso aqui é só uma prévia para vocês entenderem. Porque o início, muitas pessoas não sabem como fazer. Tá? Então já estou dando uma prévia, depois fica mais fácil entender a informação como um todo. Beleza, pessoal? Então, forte abraço para vocês. Até a próxima.